Bom, boa noite. Boa noite, pessoal! Como que vocês estão? Mais uma aulita de prescrição. Volto a repetir, porque muitas vezes é a primeira aula que você assiste toda quarta-feira, quando a gente tem um caso clínico no dia anterior, na terça. No outro dia eu dou uma aula de prescrição, só prescrição, tá? Só prescrição, não mais nada, não aprofundo em outros detalhes. Eu quero que você só veja como eu faria uma prescrição em tal circunstância. Ontem a gente teve uma aula de infecções de pele, né? Tecido celular subcutâneo, partes moles, dada pela doutora Carol. Então, não faço aula da prescrição dela, porque ela mesma já orientou várias coisas. Porém, eu vou fazer uma aula de uma prescrição de um assunto que a gente viu já um caso clínico há um tempão, tá? Num caso clínico, é claro que eu explico o que tem que fazer e tal. Porém, agora é só prescrição, assim, tudo que eu coloco lá, né? E te explico passo a passo por que que eu ponho isso, por que não, por que eu tiro e tal. Dito isso, dito e falado isso, vamos lá, tá? A aula, pessoal, é essa de hipercalemia. É, hipercalemia grave, na verdade, né? Eu vou te mostrar o caso clínico, que foi faz muito tempo que eu dei esse caso clínico, eu expliquei bem, né? E um assunto que eu repito bastante. Mas o caso clínico era uma paciente, né? Mulher de 50 anos, né? Que dá entrada com tonturas, tá? Parestesias em membros inferior. Eu não vou entrar em detalhe no caso clínico, tá? Parestesias em membros inferiores, parestesia é importante, astenia, tontura, bradicardia, né, olha a frequência muito baixa, saturando bem PA limítrofe e tal. Então, atenção a essa parestesia, bradicardia, astenia, né, dessa paciente, né? Eu expliquei muito bem esse caso clínico. Tá ali na comunidade, tá? Se você quer assistir, tá na aula de hipercalemia grave, esse caso clínico. E esse foi o monitor de entrada. Se você esperar aqui, ó, vou te mostrar. Peraí. Vou te mostrar o porquê esse monitor estava assim, ó. Veja aqui, ó. Está um pouco lento aqui, tá? Mas, ó, será um monitor de entrada. Monitor de entrada dessa paciente. Baita bradicardia, né? De desesperar, né? Você vê essa bradicardia, ritmo totalmente caótico, né? Não é regular, QRS totalmente alargados, ondas P muito apiculadas, enormes, né? Aí eu expliquei, né, o porquê dessas ondas assim, né? E o porquê como é? Por que esses pacientes fazem esse tipo de bradicardia. Eu expliquei isso na aula, né? Os QRS, eles vão assim, né? Assim, a onda P. À medida que vai fazendo a hipercalemia, essa onda P vai se aumentando, né? Vai aumentando, tá? E é como que vai puxando para cima e para lá, tá? Até chegar quase unificar o QRS com o da P e até entrar em FB, né? Isso é o que acontece. Então, esse caso ali, essa paciente estava preparada cardíaca, né? Ia ter uma parada cardíaca por FB em questão de minutos, segundos, tá? A gente não sabe, mas assim, esse ritmo que é preparada mesmo, né? Então, muita atenção a esse tipo de ritmo, né? Realmente é trágico. Que mais? Bom, esse é o monitor. Eu vejo aí que eu coloquei assim, né? Aquele caso clínico, né? Eu expliquei que foi feito o gluconato de cálcio. E veja aí, ó. A primeira e depois, após outras medidas de gluconato de cálcio, olha o QRS como mudou. Ó, mesmo paciente, tá? Mudou bastante. E veja que só nessa paciente foi feito o gluconato de cálcio, tá? Até estabilizar,
estabilizou e, claro, aí entraram todas as medidas e o que a gente vai ver agora, né? Que a gente vai ver agora, né? Todas as medidas para essa hipercalemia, né? Eu expliquei nesse caso clínico ali, impressionante. Eu acho que não coloquei ali, mas essa paciente acho que estava com potássio, eu acho que de 9 quase. Não me lembro, mas acho que era 8 ponto tanto, 9 e tal. E recentemente eu recebi um paciente, para você ter uma noção, uma ideia, eu recebi um paciente com uma hipercalemia de 8,9, 8,9, o paciente estava ok, sabe? Assim, normal, a onda P apenas apiculadas, né? Então eu expliquei numa vez que a hipercalemia, já que eu ia falar só de prescrição, mas preciso fazer parêntese aqui. Não, a gravidade, por mais que está escrita nos livros, de acordo à concentração do potássio sérico, não tem a relação à gravidade muito com o potássio sérico, e sim com a sintomatologia do paciente. Então, hipercalemia grave não tem relação com a concentração do potássio sérico, tá? Por mais que está descrito, e sim com a sintomatologia do paciente. Então, um paciente possa estar com um potássio de 6, de 7, e muito grave, com esse monitor totalmente alterado, com parestesia, com bradicardia e tal. E possa ser que você tenha um paciente com uma hipercalemia, que é considerada grave na concentração, sei lá, de 8, de 7,9, sei lá, uma hipercalemia grave e sem sintomatologia. Porém, você age do mesmo jeito, tá? Porque é questão de segundinhos para mudar de não ter sintomatologia a sintomatologia. Mas na sintomatologia, nesse caso assim, pessoal, o paciente morre rapidamente. Então, atenção. Beleza. Que você vai prescrever, né? Esse paciente você leva para a sala de emergência, né? Sempre leva para a sala de emergência, tá? Monitora, oxigênio se necessário, acesso venoso e exame, tá? Então, sala de emergência. Sala de emergência, tá? Pessoal, em hipótese nenhuma, você trata uma hipercalemia sem o paciente estar monitorado, tá? Em hipótese nenhuma, tá? Paciente com hipercalemia é sala de emergência e UTI, tá bom? Hipótese nenhuma. Se você, tô passando visita, meu paciente tá com potássio de 7, sala de emergência, tá? Esse paciente está na antessala da PCR, possível PCR. Então, antes que o paciente pare e todo mundo fale, putz, por que parou? Estava tão bom, estava se queixando de parestesia, de astenia. Tá, sala de emergência, né? Glicemia, por favor, para todo paciente com alteração neurológica, sempre. E glicemia barata faz para todo paciente grave. Gluconato de cálcio. Pessoal, gluconato de cálcio, né? Gluconato de cálcio, repito, é a medida salvadora. Gluconato de cálcio é a medida salvadora na hipercalemia grave. Você pode esquecer da glicoinsulina, você pode esquecer do salbutamol, você pode esquecer do Sorcal, você pode esquecer do bicarbonato, você pode esquecer tudo. Porém, na hipercalemia grave, você não pode esquecer do gluconato de cálcio. Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Pessoal, não pode esquecer. Na tua cabeça tem que vir gluconato de cálcio, tá? Ou na sua faltante, gluconato de cálcio, cloreto de cálcio, se o paciente está com uma hipercalemia grave. Pelo amor de Deus, pessoal. Porque o paciente, você pode fazer muita coisa, e o paciente não vai melhorar. Está com essa bradicardia, você vai fazer atropina? Não vai responder. Você vai fazer adrenalina? Não vai responder. Até a adrenalina poderia matar esse paciente, tá? Essa bradicardia por hipercalemia, né? Então, pessoal, gluconato de cálcio,
Quanto eu faço? Como eu faço? Dependendo da gravidade. Paciente grave, antessala da PCR, uma ampolinha dilui para 20, endovenoso lentinho ali, tá? Porque pode doer, é o gliconato de cálcio 10%, ou no seu defeito, se tá doendo, sorinho de 100 é aberto e passa, pessoal. Menos de um minuto, 2 minutos tem que passar, tá? Paciente grave ali, endovenoso bolus, tá? Vai doer, sim, beleza, pode doer, mas endovenoso bolus, esse gliconato de cálcio tem que chegar no miocárdio, tem que chegar rapidamente, tá? E estabilizar a membrana. Quantas? Quantas que eu faço? Até reverter os sintomas, né? Qual que são os sintomas de gravidade? Bradicardia, onda T muito apiculada, tá? Parestesias, alterações neurológicas, né? Eletrocardiográficas, etc. Veja, pessoal, veja uma coisa, que nesse paciente ali, eu não solicitei eletrocardiograma. Eu tinha um traçado totalmente caótico, com uma história que colhi e pensei rapidamente poderia ser uma hipercalemia grave, devido ao histórico do paciente, né? Muitas vezes é vômito, muitas vezes é desidratação, muitas vezes é um insuficiente renal que poupa uma diálise, coisas assim. Pessoal, pense, hipercalemia grave e haja com gluconato de cálcio. Muito bem, isso que eu gosto. Galera esperta demais. Gluconato de cálcio, tá? Então, isso você faz, beleza, reverter os sintomas. Aí você continua com as medidas, né? Gluconato de cálcio, o pessoal vai estabilizar no máximo até 1 hora a membrana, né? Então, nesse tempo, esse tempo que te deu de ação, você tem que fazer várias outras medidas, tá? Para prevenir a PCR do paciente, né? Controlar aquele potássio. Então, à medida que segue ali e vai quase junto ali com o gluconato de cálcio, o soro polarizante, tá? A glicoinsulina ou soro polarizante, como você quer chamar, tá? Como faço, Roberto? Como eu monto? Nossa, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, lá explicam assim, aqui explicam lá. Eu já falei dentro da comunidade, tem aulas minhas, até na da hipercalemia, tem shorts meu ali na comunidade, tem, como que é? Tem pílulas, tem um monte de coisa onde eu falo que o soro polarizante, a glicoinsulina, o objetivo dela é você conseguir fazer insulina, que o que não se interessa, a insulina nesse paciente, então é conseguir fazer a insulina sem dar hipoglicemia. Por isso você deixa glicose, né? A glicose e insulina. Eu consigo fazer a insulina sem provocar, como que é? Hipoglicemia. Então, esse é o objetivo da glicoinsulina, não é outro, tá? Não é outro. É você conseguir fazer a insulina. E já expliquei também por que a insulina, né? Ela trabalha nos receptores GLU, que estimula a bomba de ATP ASA, mediada por sódio e potássio, tá? Então, potássio para dentro, sódio para fora e estabilização de membrana, tá? Quanto tempo? De 4 em 4 horas seria o ideal, tá? Ideal, porque é mais ou menos o tempo de ação da insulina, tá bom? Então, 4 em 4 horas você repete. Veja que aqui eu montei uma X, aqui é o mais uso, que eu gosto, 10 unidades de insulina regular, mais 100 ml de glicose 50%, mais água destilada 100 ml, tá? Costumo diluir para que não fique muito hipertônico também, tá bom? E você faz. Tem vezes que eu tenho feito 10 unidades EV sozinha, porque o paciente estava com HI, por exemplo. Eu não faço glicoinsulina, você faz insulina. O paciente está hiperglicêmico, você faz insulina, não faz glicoinsulina. Soro polarizante, tá? Então, entendeu por que, que a gente faz esse soro polarizante? Né? Vou repetir sempre porque isso tem que ficar. Né? E muitas vezes você nem viu os outros e está vendo essa aula, então é necessário que eu repita isso.
Então, glicoinsulina, a seguinte medida, e pessoal, se você coletou uma gasto ali, beleza, o paciente está em acidose metabólica, aí você faz o bicarbonato de sódio, tá? Ele vai fazer essa troca entre os íons hidrogênio, né? Entre os íons, né? Para o potássio. Então, você vai diminuir o potássio sérico e mandar ele para dentro do intracelular, tá bom? Não adianta alcalinizar o paciente, tá? Não há benefício. Para você eliminar pela urina, não há benefício aqui, tá bom? Já foi demonstrado, eu já me cansei de explicar isso. Só no caso de acidose metabólica e ainda com lesão renal aguda, tem muita indicação. Aí você faz o bicarbonato de sódio. Olha que essas 3 medidas eu fiz aí para estabilizar o paciente e te mostro aqui que deu resultado. Gliconato de cálcio é a seguinte medida. Depois eu avancei em outras medidas que vamos ver agora nessa paciente. Mas aqui estou te falando emergência, emergência. O paciente está aqui, chegou para mim, vai morrer. Se eu começar a pensar, se eu demorar, se eu achar que tem que esperar os exames, que possa demorar, não, vou esperar um potássio, 4 horas, esse paciente tivesse parado, provavelmente, tá? Muitas vezes você para e você fica tão confuso que depois você não pensa, será que parou por uma hipercalemia, né? E, pessoal, paciente parado, mesmo fazendo gliconato de cálcio, em hipercalemia, dificilmente saia, tá? Não é o mesmo. Então, na antessala da PCR, é melhor agir. Gliconato de cálcio. Ai, não era hipercalemia. Tanto faz, pessoal, gliconato de cálcio. E mais ou menos nessa hipercalemia grave, com 1 ou 2 ampolas, você já vê mudança ali dentro dos 5 minutos, tá? Você já vai ver mudança. Começou a mudar? Diagnóstico na mão, né? Eu não tinha, te juro, nessa paciente não tinha o potássio sérico, né? Mas a história batia a clínica e o monitor. Então, a primeira medida, gliconato de cálcio, estabilizou, solicitou o exame, coletou, etc. e continuou, tá? Beleza, exame que você vai solicitar nesse paciente, né? Vai precisar gasometria arterial na emergência, tá? Potássio, óbvio. Sódio, magnésio e cálcio, sempre, tá? Você tá fazendo uma hipercalcemia nesse paciente, né? Talvez aquela ação do cálcio, o controle do cálcio é muito rápido, tá? Dificilmente você faça uma hipercalemia com 4 ou 5 ampolas de gliconato de cálcio. Eu já cheguei a fazer até 6 ampolas para tirar um paciente da hipercalemia grave, tá bom? Então, muito difícil, assim, dificilíssimo. Você produz uma hipercalcemia, mas tem que solicitar. Ureia, creatinina, claro, função renal, hemograma, CPK é importante quando você suspeita, pessoal, uma rabdomiólise, tá? Bilirrubinas, TGO, hemólise, né? É necessário também. Porque muitas vezes, sei lá, uma síndrome paraneoplásica, uma síndrome de reconstituição autoimune, coisas assim, né? Hemólisis e tal, você precisa saber de onde que está vindo esse potássio, né? Veja a aula de hipercalemia que eu dou na comunidade, eu explico, assim, o potássio, pessoal, a gente não produz potássio, a gente só adquire exógeno, né? E distribui, né? Entra, se distribui e a gente elimina, né? O rim elimina. E a pele nas fezes, né? Mas quem controla, quem tem a capacidade de controlar o eletrólito é o rim. Então, esses pacientes que estão com hipercalemia, aconteceu alguma coisa, ou veio muita, ou não conseguiu eliminar, ou teve um problema na distribuição, tá? Não há outra coisa, é só isso. A distribuição é de intracelular a extracelular, tá? Maioria do potássio corporal total, né, está intracelular, né? Mais de 90%. O restinho, pouquinho lá, está no extracelular, né? Que é o sérico. Urina 1 sempre, eletrocardiograma sempre, e raio-x de tórax se coincide com a clínica que você queira estudar. Né? Eletrocardiograma, pessoal, nessa paciente, eu não demoro a fazer eletrocardiograma, né? Não demoro. Essa paciente me monitor rapidamente, eu
eu vi o caso de gravidade e agi. Alguns casos, por exemplo, onda P, será onda P mesmo? Faz um eletro, depende da clínica do paciente, tá? Faz um onda P. Dá para esperar uma gassometria, um exame que tenha potássio? Você vê, espera. Não dá gliconato de cálcio, tá? Prescrição para esse paciente, tá? Prescrição padrãozinha, jejum, todo paciente grave você mantém em jejum até estabilizar, por favor. Isso é importante, tá? Todo paciente grave, e você vai ver que a maioria das minhas prescrições está em jejum. Mas, ai, que rude, não quer dar de comer. Paciente grave, pessoal, não tem fome. Né? Paciente que está assim em instabilidade não tem fome. E você dá alimento para esse paciente, né? Qualquer tipo. Tá entubado, sedado, né? Enteral ou alimento por boca, possa piorar o quadro, tá? O intestino está sofrendo junto com o paciente. Então vai botar ele trabalhar, se distender, vomitar, etc. Jejum até estabilização. Aliás, as indicações de nutrição parenteral, eu trato gastrointestinal afetivo e o paciente que não esteja em choque com necessidade de aumento, vasopressores, lactato em descenso e coisas assim. Então, sempre estabilizo, depois libero a dieta. Hidratação, pessoal. Muitas vezes o paciente está com hipercalemia porque está desidratado. Aí eu posso fazer soro com furo? Não! Não pode! Né? Mas faz sentido eu correr soro para hidratar e furo para sair o potássio. Mas, meu filho, não faz sentido você hidratar e desidratar o paciente com a furo. Se o paciente está hipercalêmico por desidratação, você hidrata o paciente, não bota ele a urinar, né? A fazer xixi com furo. Aí precisa volume. Então você faz volume. Em lactato, soro fisiológico. Tá? Mas quem que é lactato tem potássio? Sim, baixas doses em MEC de potássio, que não vai interferir com potássio sérico. Pode utilizar, mas se preferir, utiliza soro fisiológico. Não há problema, tá? Mas assim, não bata 3 litros de soro fisiológico, né? Pode fazer 1000 de soro, 1000 de ringer e depois só ringer, dependendo também da evolução do paciente, tá? Mas se hidrata o paciente. Agora o paciente está euvolêmico ou hipervolêmico, furosemida, tá? Aí sim, tá? E dependendo se ele urina. É um renal crônico que é anúrico, furosemida tá aí. Pra que você me fez, cara? Porque o que eu faço aqui? Eu espero morrer? É isso mesmo, né? Não faz a furo um paciente anúrico, nem hipovolêmico desidratado, tá? Omeprazol, VO intravenoso se necessário, né? Se o paciente vai ficar em jejum e está muito grave. Enoxaparina para profilaxia de trombose, se o paciente vai ficar sedado, tá? Acamado, perdão, sem se movimentar. E gliconato de cálcio você vai deixar ali e você vai acompanhar os sintomas, né? Até controlar o potássio corporal total, né? E o sérico, pode demorar um tempo e o paciente possa voltar a fazer picos hipercalêmicos. Tenha o gliconato de cálcio ali na mão para te ajudar, tá? Deixar de horário não vai fazer muito sentido. Alguns deixam, tá? Mas não vai fazer sentido. Assim, deixar o paciente hipercalcêmico não faz sentido, tá? Então, você vai acompanhar isso, né, do paciente. E, pessoal, quando você faz todas as medidas clínicas, né, aqui está o potássio e aqui está dentro da célula, né, tem mais, isso é uma célula, que você manda para dentro, uma vez que essas medidas, insulina, tudo isso para, o potássio sai, né, e se você faz diálise, que você tira esse potássio, né, você abaixa o potássio sérico, né, que você abaixa ele, após tirar isso, o potássio que estava no intracelular vai sair, né? Porque ele procura o equilíbrio, né? A distribuição, né? Parcial sempre. Então, existe esse efeito rebote. Dialisou, pronto, tirou potássio, não vou fazer mais. Não, pessoal, muitas vezes até você vai ter com potássio de 7, dialisa, depois está com potássio 7,5, né? Então, atenção, essas medidas têm que perdurar, tá? Dependendo do quadro do paciente, ainda mais se é anúrico, tá? Gliconato de cálcio,
sempre deixa. Insulina, né? Os soropolarizantes, já expliquei qual é que é a função, que é a insulina, o que você tem que fazer. Paciente que mantém hiperglicemia e até que precise bomba de insulina e tal, não precisa glicoinsulina, tá? Ou pode deixar em glicosado 5% para prevenir futuras hipoglicemia, tá? Ou fica muito de óleo, dextro de uma hora se necessário. Mas a ideia é fazer insulina, sem provocar hipoglicemia. Então, essa é a função da glicoinsulina, tá? Eu acho que por aí eu não sou claro, pessoal. Mas quando você quer fazer um soropolarizante, a função do soropolarizante ou glicoinsulina é você conseguir fazer insulina no paciente sem que ele faça algum tipo de hipoglicemia, tá? Que ele não produza hipoglicemia, que ele se mantenha euglicêmico. Então, por isso que você administra insulina junto com glicose, né? 50%, o que for, né? Aí vai depender do teu paciente. Paciente hiperglicêmico não precisa muita glicose. Paciente euglicêmico ou glicemia levemente alteradinha, sim precisa, tá? Atenção à hipoglicemia, né? Então fique de olho nos destros. Deixe um destro em períodos mais curtos desse paciente, tá? Dependendo do paciente, tá bom? Salbutamol ou fenoterol, né, beta-2 agonista, terbutalina também pode ser, subcutânea e tal, qualquer beta-2 agonista, salbutamol é mais fácil, em PAF, uns 4 PAF de 4 em 4, você vai lembrar, 4 em 4, né, 4 PAF em 4 horas, vai o que vai. Aí fica um pouquinho taquicárdico, não importa pessoal, não importa, a taquicardia produzida pelos beta-agonistas é assim, irrisória. E é um ataque sinusal, pessoal, não faz, não suspende, pelo amor de Deus, o salbutamol por um ataque cardíaco, tá? Por favor. Não suspende, pode fazer, de boa, de boa. Aliás, por exemplo, na asma grave, a taquicardia não tem nada a ver muitas vezes com o beta-1, e sim aqueles broncoespasmos, e sim pelo broncoespasmo, né? Eu já expliquei isso, parte hemodinâmica, né, no broncoespasmo. Então, salbutamol, por favor. Furosemida, se o paciente, que diz? Se o paciente estiver hiper ou euvolêmico e faz xixi, né? Se ele urina. Isso você faz. Aí. Sorcal, eu não sou muito assim fã do Sorcal. Porque a medida do Sorcal não vai ser rápida. Agora, se o paciente é renal, você pode deixar. Só que se ele está em jejum, você não faz. Em jejum, se o paciente está em jejum, peraí, vou fazer. O Sorcal não faz. Nossa, eu tô com problema de. Faz se jejum. Por quê? Porque ela é uma resina de intercâmbio, tá? Catiônico ali no intestino. Esse paciente não tem o trato gastrointestinal fativo e tal. O Sorcal vai, já sabe a palavra, vai tudo, né? Vai piorar a situação, né? Vai distender e tal. Então, não dá, pode entupir, um monte de coisa. Espera estabilizar a via oral, ok? Aí você pode deixar. E ele não age rapidamente, tá? Ele tira pouco do potássio sérico e não acha assim muito rápido. Então, possa demorar um tempinho, né? Possa demorar um tempinho, ele, como é? Diminui pouco, mas você pode deixar ainda mais se o paciente é renal crônico. Então, eu costumo deixar um envelope de 8 em 8, 12 em 12, dependendo do paciente também. Bicarbonato de sódio, mesma situação. O paciente mantém a acidose metabólica, com bicarbonato mais baixo, mantém hipercalemia, você pode se fazer, né? Ainda para... Existe não é controverso, tá? É controverso, mas assim, eu faço porque eu gosto de manter o paciente controlado o potássio,
evitar a acidose nesse paciente, né? E ainda mais em lesão renal aguda, é bom fazer, manter um BIC ali perto do normal, tá? E vai ajudar bastante. Controverso, mas assim, faz, se é o caso esse, acidose metabólica. Não tem, não faz. E beleza, e as medidas desse paciente? Cabeceira elevada, monitoramento cardiológico, tá? Fisioterapia para todos, controle glicêmico, atenção, né? Aí, se mais se está fazendo soro polarizante ou insulina, controle da diurese, importante nesse paciente, tá, pessoal? Você não sabe como vai. Pode contabilizar fralda? Sim, pode. Mas você precisa ter um controle melhor da diurese nesse paciente. Ainda mais em lesão renal, ainda mais hipovolêmicos e tal, né? E grave. Então, sondinha, depois você tira qualquer coisa. E a avaliação do nefro, né? Você vai ligar, né? Você vai ligar assim. Beleza? Cara, tô com um paciente aqui que uma hipercalemia grave, né? Eu já solicitei os exames, a gasometria está na acidose, está com uma lesão renal, um paciente XY, né? O potássio agora veio de 8, create de, sei lá, 9, 9 e tal. Ele está em indicação de diálise de urgência, né? Tá com as medidas clínicas, eu já deixei, fiz BIC porque estava na acidose, eu já corri glicoinsulina, está correndo geral, já fiz gluconato de cálcio para estabilizar a membrana, já está com salbutamol, mas assim, estou segurando. Preciso que você venha para passar o catéter de Chaile e dialisar esse paciente que tem indicação de diálise de urgência, tá bom? Um abraço! Vou falar isso, tá? E tem que vir, tem que dialisar esse paciente, porque senão, assim, ficar só tampando as coisas e buraquinho não dá, né? Você salvou a vida do paciente, né? Você salvou o paciente, sim, tá? Você fez uma de herói ali, ótimo, hein? Salvou o paciente. Estabilizou o gliconato, agora você continua no controle do paciente, aquela prescrição, monitora potássio, você pode pedir ali de 4 em 4 horas, 6 em 6 horas, dependendo da evolução, gasometria por ali, coleta a primeira arterial, depois vai na venosa, tá, pessoal? E pede um potássio sérico e compare muitas vezes com o potássio da gasometria, veja quantas diferença tem, normalmente é pouco, se está bem calibrado. E posso acompanhar com essa gasometria, tá? A curva, a quedinha assim, acompanhando, tá? E mantém, por favor, esse paciente estável. Não esqueça do gluconato de cálcio. Eu vou falar sempre isso. Pessoal, é isso. Aula prática, né? Essa é uma prescrição que eu faria, que eu faço para hipercalemia grave. Veja que não é nada demais. É isso. Beleza? Qualquer coisa você me pergunta. E bora salvar vidas com gliconato de cálcio. Um abraço. Tchau, tchau. Tamo juntos.